Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira e a quarta fase no procedimento comum de licitação, as propostas e o julgamento das propostas. Vamos lá! A administração pública definirá no edital qual o critério de julgamento que ela pretende utilizar para julgar as propostas apresentadas pelos licitantes. Vamos ver quais são os critérios de julgamento permitidos pela nova lei de licitações. São eles: melhor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, melhor técnica e preço, melhor lance ou oferta, maior retorno econômico. O melhor preço é um critério que vai verificar qual o menor preço dentre as propostas licitantes. A administração, assim, está estabelecendo um critério muito objetivo. Aquele que apresentar o preço menor será contratado. A nova lei de licitações, neste critério, estabelece ainda que a administração pública deve verificar qual é o menor dispêndio possível. Ou seja, pode ser que a empresa tenha apresentado o menor preço dentre as licitantes, mas haverá um grande dispêndio para a entrega daquele objeto, por ser uma empresa mais distante, por ter um frete mais caro, e, portanto, aquele melhor preço ficaria mais caro do que um preço um pouco mais elevado individualmente do produto, mas com um menor dispêndio. Então, além de verificar o preço da unidade ou o preço da compra total, conforme estabelecer o edital, a administração pública deve verificar como será o dispêndio da efetivação daquele contrato. Segundo critério de julgamento, maior desconto. Neste critério, a administração pública vai considerar o preço global da contratação e o melhor desconto ofertado por aquele preço. Esse desconto deverá permanecer nos termos aditivos do contrato. Ou seja, a administração pública não considerará um preço unitário, e sim toda a contratação e qual é o desconto que as empresas oferecem para aquela quantidade de produto. Um exemplo para diferenciar o melhor preço do maior desconto. No melhor preço, a administração pública pode estar considerando o valor unitário de um bem. Por exemplo, leite condensado, valor unitário da lata, R$ 5,00. No maior desconto, a administração pública pode falar: eu quero contratar 1.000 latas de leite condensado. Quem me ofertar o maior desconto para este montante de latas, considerando o preço unitário R$ 5,00, ganhará a licitação. Terceiro critério: melhor técnica ou conteúdo artístico. Este critério de julgamento é específico para a modalidade concurso, no qual vai se verificar qual é a melhor técnica utilizada, qual é a melhor obra produzida. Não é um critério objetivo, vai se depender de como a banca se comportará na análise daqueles projetos ou obras artísticas enviadas para um certame de concurso junto à administração pública. Quarto critério de julgamento: melhor técnica e preço. Neste critério, a administração pública tem que verificar dois elementos: a técnica utilizada e o preço. As empresas serão classificadas de acordo com a média da nota que levam tanto em sua técnica quanto em seu preço. Nestes critérios, a administração pública então deve primeiro analisar a técnica e classificar as empresas de acordo com aquilo que elas pretendem realizar. A melhor técnica ganhará a nota mais alta e a menor a nota mais baixa. Uma vez classificadas de acordo com o elemento técnica, todas as empresas serão julgadas de acordo com os preços que pretendem receber para executar aquelas técnicas. Mais uma vez, a administração pública vai ordenar essas empresas de acordo com as notas que tiveram em seus elementos melhor preço. E com as duas notas, a administração pública poderá ponderar, por meio de uma média, qual é a melhor empresa classificada naquele certame, por critério de julgamento, melhor técnica e preço. Maior lance ou oferta. Aqui a administração pública pretende vender algum bem. Este critério de julgamento é próprio da modalidade leilão. Assim, a administração pública espera que o maior lance seja o vencedor. Aqui é o inverso do menor preço. No menor preço, a administração pública quer contratar pagando o menos possível. Aqui, na modalidade leilão, pelo critério do maior lance ou oferta, a administração pública pretende vender pelo maior preço possível. Sexto e último, maior retorno econômico. Aqui a administração pública vai fazer um contrato de risco com os licitantes. Por exemplo, uma determinada administração pública paga mensalmente R$ 1 milhão de energia elétrica e pretende reduzir esta conta.
Então ela realiza uma licitação na qual os licitantes devem prometer à administração pública o maior retorno econômico possível. O maior retorno econômico possível. Vamos supor que o vencedor do certame prometa à administração pública uma economia de R$200 mil por mês. Ele está então se obrigando em contrato a economizar R$200 mil por mês para a administração pública. É claro que o contrato estabelecerá um termo flexível de quanto pode ser a economia para mais ou para menos, sem prejudicar aquela contratação. Se aquela economia é feita a maior, vamos supor que a economia passe a ser de R$500 mil, a administração pública pagará um bônus para aquele vencedor. Entretanto, se a economia é feita a menor, aquele vencedor pode deixar de receber os valores negociados em contrato ou até mesmo ter ali o contrato finalizado por inexecução do objeto contratado. Conhecidos os critérios de julgamento, é preciso falar um pouco sobre as propostas. Os licitantes devem apresentar propostas que sejam objetivamente adequadas com o edital. Deste modo, ficam proibidas propostas de valor irrisório. A administração pública, ao contratar, ela quer que aquele contrato seja possível de ser executado. E a possibilidade de ser executado está em se praticar preços de mercado, pois assim o vencedor poderá entregar aquilo para o qual foi contratado e ter sua margem de lucro para se manter na atividade. Então, um valor irrisório, valores inexequíveis, não são aceitos pela administração pública, pois eles tornariam perigosos demais a execução daquele contrato. Além disso, não pode-se ter valor igual a zero. A administração pública não está realizando uma caridade, ela está realizando uma contratação, na qual ela pretende pagar um valor adequado para que o licitante vencedor execute o contrato de forma proveitosa. Os licitantes também não podem apresentar propostas que sejam porcentagens da menor proposta. Ou seja, se a empresa A apresenta uma proposta de 100, a empresa B apresenta uma proposta de 10% menos do que a empresa vencedora, que seria a empresa A, essa proposta da empresa B está inadequada e não deve ser levada em consideração pela administração pública. Propostas com vícios insanáveis também não devem ser aceitas. Vícios insanáveis podem ser propostas inteligíveis, propostas equivocadas, na qual vêm letras em vez de números, propostas que não se adequam àquilo que está no edital, como, por exemplo, um critério de julgamento estabelecido como melhor preço e a proposta do licitante estar enquadrada como maior retorno econômico. As propostas também devem estar de acordo com o edital. O edital ele pode estabelecer critérios para os lances e ofertas. Por exemplo, numa apresentação de proposta aberta na modalidade pregão, a administração pública pode estabelecer no edital que a proposta seguinte deve ser sempre R$10 superior à proposta anterior. Se um licitante apresenta uma proposta seguinte que não chega a R$10 a mais, ele está sendo inadequado com o que está previsto no edital e essa proposta também não deve ser aceita. Prazo para apresentação das propostas. A nova lei estabelece prazos que são adequados aos objetos. Todos eles estão previstos no artigo 54 do projeto aprovado da nova lei de licitações. Esse artigo diz o seguinte: para aquisição de bens, são 8 dias úteis. Quando adotados critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto, 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas na linha A deste inciso. Para serviços e obras, 10 dias úteis, quando adotados critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. 25 dias úteis, quando adotados critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada. E 35 dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada, ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. Terceiro, para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis, e para licitação que se adote o critério de julgamento de técnica e preço, ou melhor técnica e conteúdo artístico, 35 dias úteis. É bom frisar que todos esses prazos podem ser reduzidos pela metade se a contratação se destinar ao SUS.
A nova lei de licitações deseja, com isso, fazer com que o SUS possa ter um regime de contratação muito mais célere do que as demais administrações públicas. O que é interessante em perceber que a nova lei de licitações se preocupa em manter o SUS de alguma maneira fortalecido e capaz de concretizar o direito constitucional à saúde. Existem duas formas das propostas serem apresentadas. O regime aberto, no qual a apresentação das propostas é pública e sucessiva, crescente ou decrescente, não podendo ser utilizado para técnica e preço. Nessa modalidade, os licitantes vão estar em um pregão ou um leilão fazendo lances sucessivos, no qual todos os participantes têm conhecimento daquilo que seus adversários desejam pagar para realizar aquela contratação pública. Nesta modalidade, nós temos um verdadeiro duelo entre os licitantes para se chegar ao melhor preço ou ao maior lance e oferta. O segundo regime é o regime fechado, no qual as propostas são sigilosas até a data e hora designada para divulgação, não podendo ser utilizada para menor preço ou maior desconto. Neste regime, os licitantes vão apresentar suas propostas de maneira fechada. Como sistema eletrônico, eles terão uma mensagem lacrada eletronicamente, no qual conterá a proposta que eles desejam fazer para a administração pública. A administração pública, então, no dia e hora marcado, dentro do sistema eletrônico, abrirá as propostas para realizar o julgamento e classificação das mesmas. Chegamos então ao julgamento das propostas. O julgamento é feito de acordo com o critério de julgamento estabelecido no edital. Melhor preço, maior lance, maior retorno econômico, maior desconto, melhor critério artístico. De acordo com esse critério, então, a administração pública escolherá a melhor proposta para a contratação pública. Mas podemos ter uma situação de empate. Nestes casos, a administração pública pode estabelecer uma disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Ou seja, a administração pública abre uma nova rodada para conseguir uma diferenciação entre a proposta apresentada pelos licitantes. Além disso, a avaliação de desempenho contratual prévio dos licitantes, para o qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atestado de cumprimento das obrigações previstas nessa lei. Ou seja, a administração pública, diante de propostas empatadas, pode verificar, de acordo com o histórico, qual é o melhor licitante para se contratar. Terceiro critério de desempate: desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Nesse terceiro critério, a administração pública optará por aquela empresa que tem melhores políticas de gênero. Mais uma vez, a administração pública, por meio da nova lei de licitações, pode privilegiar boas práticas sociais quando da contratação em um processo de licitação. Quarto critério de desempate: desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade conforme orientações dos órgãos de controle. Ou seja, aquele licitante que tem boas práticas contra a corrupção poderá ser contratado em detrimento de outros que não têm a adoção dessas práticas em seus procedimentos empresariais. Ainda assim, é possível permanecer o empate. Nós podemos ter duas empresas que atendam a esses requisitos. Então, a administração pública passa para uma segunda rodada de desempate, e os critérios são os seguintes. Primeiro, empresas estabelecidas no território do órgão ou entidade da administração pública estadual licitante, ou no estado em que se localiza o órgão ou entidade da administração municipal licitante. Essa é uma forma de privilegiar mercados locais, em detrimento de grandes empresas que conseguem ter contratações públicas mesmo distante de suas sedes. Além disso, o desempate pode se dar para empresas brasileiras. Se uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira estão empatadas, a administração pública pode contratar a empresa brasileira como critério de desempate, como uma forma de incentivar, mais uma vez, o empresariado nacional. Em todos os países de capitalismo desenvolvido, quando Estado e mercado trabalharam juntos para o crescimento econômico, o desenvolvimento aconteceu. É isso que pretende, em determinados artigos, a nova lei de licitação: permitir aliar Estado e mercado em prol do desenvolvimento nacional. Terceiro, empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do país. Desenvolver tecnologia é muito importante para o desenvolvimento e a nova lei de licitações reconhece isso. Ter empresas que apenas montam não é adequado para um país do porte econômico do Brasil. Então, para incentivar a inovação e o desenvolvimento de tecnologias nacionais, as empresas que aqui investem na criação dessas tecnologias e inovações
podem ser contratadas pela administração pública como um critério de desempate. Mais uma vez, a nova lei de licitação adota uma política socioeconômica como valorização do empresariado nacional, do investimento em tecnologia nacional como critério de desempate. Por último, empresas que comprovem prática de mitigação nos termos da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Esta lei trata da mudança de clima e, portanto, a nova lei de licitações tenta favorecer empresas que estejam com preocupação ambiental em suas contratações públicas. Mais um ponto a favor da realização de políticas públicas por meio de contratações públicas na administração. Escolhida a melhor proposta, seja diretamente ou por critério de desempate, a nova lei de licitações autoriza que a administração pública vá negociar com o vencedor. Definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, em determinado momento, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração pública. Então, o vencedor ele pode ter uma proposta em 100 por unidade e a administração pública desejar contratar estabelecido no edital a 90. E aí eles vão negociar, mas o licitante não abaixa o preço além de R$ 90. Então, a administração pública pode desclassificar esse licitante, chamar o segundo colocado e com ele negociar um valor que seja adequado àquilo que se espera naquela contratação pública. Parágrafo 2º. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação, na forma de regulamento e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. Ou seja, deve-se dar publicidade para essa negociação. A administração pública tem que ser transparente quando ela pretende contratar e negociar. E isso não foge à regra nessa negociação pública de preços. Bem, no próximo vídeo nós vamos ver a habilitação, a fase única de recursos e a homologação do processo de licitações. Um abraço e até lá!